Antes dos edifícios, das avenidas e dos grandes empreendimentos, havia o rio. E foi às margens do rio Itajaí-Açu que a história de Itajaí começou a ser escrita. Suas águas serviram de caminho para povos indígenas, navegadores, pescadores e imigrantes que ajudaram a construir a identidade da cidade. Hoje, a Avenida Beira-Rio, oficialmente denominada Avenida Ministro Vitor Condé, é um dos principais cartões postais do município. Mais do que um espaço de lazer, ela representa um território de memória, cultura e pertencimento. Este documentário convida você a percorrer essa trajetória, onde passado e presente se encontram às margens das águas que moldaram Itajaí. Muito antes da chegada dos colonizadores europeus, a região era habitada pelos povos indígenas Xoklen, também conhecidos como botocudos ou caingangues. A presença desses povos permanece viva na memória local, refletida em nomes de bairros como Canhanduba e Ariribá. A ocupação colonial iniciou-se no século XVII, quando a coroa portuguesa concedeu sesmarias para exploração da região. Posteriormente, açorianos, madeirenses, portugueses e imigrantes germânicos contribuíram para a formação social, econômica e cultural do município. Em 15 de junho de 1860, Itajaí conquistou sua emancipação política e iniciou uma trajetória de crescimento que a transformaria em um dos mais importantes centros econômicos de Santa Catarina. Atualmente, com mais de 290 mil habitantes, a cidade abriga um dos maiores complexos portuários do país e é reconhecida nacionalmente como a capital da pesca. A história da Beira-Rio é relativamente recente quando comparada à história da cidade. A avenida foi idealizada durante o primeiro mandato do prefeito Lito Seara. As obras de aterramento tiveram início em 1957, mas foram interrompidas em 1961 com o término de seu mandato. Durante anos, o projeto permaneceu paralisado. Somente após o retorno de Lito Seara à prefeitura, entre 1966 e 1970, houve nova tentativa de continuidade. A conclusão definitiva ocorreu apenas em 1979, durante a administração do prefeito Amílcar Gazzaniga, por meio de um convênio firmado com a Petrobras. A nova via recebeu oficialmente o nome de Avenida Ministro Vitor Condé, mas permaneceu conhecida popularmente como Avenida Beira-Rio. O aterramento transformou profundamente a paisagem local e possibilitou a criação de diversos espaços públicos, entre eles a Praça Genésio Miranda Lins. Os centro-eventos e áreas de convivência que hoje fazem parte do cotidiano dos moradores. Embora conhecida como Beira-Rio, a Avenida margeia, na verdade, o Saco da Fazenda, uma baía formada pelas transformações ocorridas no curso natural do rio Itajaí. Segundo memorialistas, durante muito tempo os moradores consideravam essa região parte integrante do próprio rio. Antes dos aterros, as águas chegavam aos fundos das residências da Rua Lauro Miller. Na extremidade norte existia uma pequena praia muito frequentada pela população, a Prainha da Ema, assim chamada em homenagem a uma moradora local. Outras pequenas faixas de areia serviam de apoio aos pescadores, que utilizavam redes para capturar bagres destinados ao mercado consumidor do Rio de Janeiro. Essas paisagens desapareceram com as transformações urbanas, mas permanecem vivas na memória dos moradores mais antigos. A história de Itajaí está profundamente ligada à pesca. No final do século XIX e início do século XX, a atividade era predominantemente artesanal e garantia a subsistência de inúmeras famílias. Na década de 1920, os pescadores desembarcavam seus produtos nas margens do rio Itajaí-Açu, onde hoje está localizada a Capitania dos Portos. E em 1935 foi inaugurada a primeira estrutura oficial para a comercialização de pescado. Já, a partir da década de 1940, a introdução de embarcações motorizadas e novas técnicas de captura impulsionou a industrialização do setor. Ao longo das décadas,
Itajaí consolidou-se como o maior polo pesqueiro industrial do Brasil. Hoje, essa tradição continua presente no mercado do peixe-ar no Bauer, nos estaleiros, nas embarcações e, sobretudo, na memória de quem fez do mar e do rio seu modo de vida. A Beira-Rio transformou-se em um dos espaços urbanos mais importantes de Itajaí. O local reúne gastronomia, cultura, lazer e turismo. Ao longo da avenida encontram-se o mercado público, o mercado do peixe, a Marina Itajaí, o Centro Eventos e a Praça Genésio Miranda Lins. Além de conectar o centro ao bairro Fazenda e as praias da cidade, a avenida tornou-se um espaço de convivência que integra moradores e visitantes. Todos os dias, centenas de pessoas percorrem o calçadão, praticam esportes, apreciam a paisagem e mantêm viva a relação histórica entre a cidade e suas águas. As transformações urbanas e tecnológicas aproximaram as pessoas do mundo, mas também criaram distâncias em relação à história local. Preservar a memória coletiva é fundamental para fortalecer o sentimento de pertencimento e valorizar a identidade cultural de uma comunidade. Conhecer o passado permite compreender o presente e construir um futuro mais consciente. Cada fotografia, cada relato e cada tradição representam fragmentos da história de Itajaí e ajudam a manter viva a herança deixada pelas gerações anteriores. Este projeto dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. O ODS 4 promove uma educação de qualidade baseada no acesso ao conhecimento e na valorização da aprendizagem significativa. O ODS 11 destaca a importância da preservação do patrimônio histórico e cultural para a construção de cidades mais sustentáveis, inclusivas e conscientes de sua própria identidade. Valorizar a memória local é também uma forma de promover cidadania. A Beira-Rio é mais do que uma avenida. Ela é um encontro entre história e paisagem. É o lugar onde a memória dos povos originários, dos pescadores, dos imigrantes e dos trabalhadores continua presente. Sob suas águas e seus aterros repousam histórias que ajudaram a construir Itajaí. Preservar essas memórias significa reconhecer as raízes que sustentam a cidade de hoje. Porque um povo que conhece sua história compreende melhor sua identidade e encontra caminhos mais seguros para construir seu futuro.